Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Inclusive falam que o Robert Serra pode ser o próximo Papa, né? Talvez. Eu já ouvi isso. Joseph Zenkin é isso. Eu já ouvi, inclusive... Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa comentar com... Bom, vamos só terminar aqui pra gente comentar, né? Então, mas vamos lá. Os cardeais, então, o Brand Miller, o Burke, o Inês, o Sarah e o Zenkin. São 5 cardeais. Cada um de um país, na prática? De um continente, aliás, desculpa. Quando eles lançam essa carta é pública, tá? Então, assim, mesmo que ele não responda, a gente sabe que ele foi questionado. Aí tá dizendo que ele respondeu. Desce aí um pouquinho, produção. Não, só antes de descer, ó. Bênção de uniões entre pessoas do mesmo sexo, a sinodalidade, era essa expressão que eu tava querendo. Ah, sim. Lá no começo, quando eu falei, não, o Papa, ele usou muito essa questão de democratizar a igreja, ele usava isso no sentido político. Sinodalidade. Teve o sínodo do Amazonas, teve o sínodo, não lembro agora quais outros, ou inclusive o Pachamama foi num presente de um brasileiro. Mas de um desse tipo de sínodo. Porque algumas decisões da igreja, que elas são mais, vamos dizer, né, concentradas na teologia, quando você vai falar assim, mas agora tá virando sínodo, agora são mais pessoas discutindo, agora é mais pública, etc. Você tirou da teologia e passou pra política. Se você entendeu o tamanho do problema que você conseguiu com uma palavrinha que parece ser bonitinha, é só você entender, olha, deixou de ser uma coisa teológica, virou uma coisa político-burocrática. Virou zona, né? Sinodalidade como dimensão constitutiva da igreja. Isso aqui é fundamental, né? Nossa, ordenação sacerdotal de mulheres e arrependimento como condição necessária para a absolvição sacramental. Ou seja, sim ou não? Mano, assim, isso daqui não era nem pra ser perguntado. Tipo assim, que absurdo, só o fato de ter que perguntar, é isso mesmo que o senhor pensa? Então vamos lá. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Aí, vamos lá. Caros irmãos, embora nem sempre pareça prudente responder diretamente as perguntas que me são dirigidas, seria impossível responder todas elas. Neste caso, considerarei oportuno fazê-lo, dada a proximidade do sínodo. Então, tudo isso foi momentos próximos de sínodo que aconteceu em boa parte dessas polêmicas que a gente tá falando. Exato. Então, assim, aí você vai ver a primeira pergunta que ele respondeu. A resposta depende do significado que atribui a palavra reinterpretar. Ou seja, não é exatamente uma resposta. Se for entendida como interpretar melhor, a expressão é válida. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II afirma... Cara, ele sabe que ele não tá falando disso. Então, vamos lá. Aqui, ó. As mudanças culturais e novos desafios da história não alteram a revelação, mas podem nos estimular a expressar melhor certos aspectos de sua riqueza transbordante que oferece sempre mais. O que é oferecer sempre mais? Então, porque assim, o marxismo ele ofereceu alguma interpretação nova, o nazismo ofereceu interpretação nova, que às vezes a gente precisa falar assim, cara, não, o freudismo, etc, falar assim, olha, too much, meu amigo. Aí é claro que, assim, por exemplo, não tem como discutir a ordenação de mulheres, por exemplo. Mas não tem como discutir em nenhum grau, nem se criar... Não, porque tem o diácono, tem o presbítero, tem o bispo. Não tem nem se criar uma outra categoria para incluir. Não tem como discutir isso. Aí, enfim. Um jeito dele, por exemplo, assim, você vê, né? Expressar melhor aqui também, né? Interpretar melhor, aí vira válido. Como eu falei, a igreja não pode ser dúbia. Então, não dá pra saber o que é isso. Não dá pra saber. Então a igreja não pode ter essas... É inevitável que isso possa levar a uma melhor interpretação de algumas afirmações passadas. Eu não gosto desse negócio assim, tipo, eu tô melhorando alguma coisa. Me lembro o Barroso, sabe? Falando, eu vou recivilizar o Brasil. Porque vocês são tudo um bando de macaco que estão no circo. Eu vim aqui pra ser a única pessoa que pode ter alguma interpretação melhor da Constituição, sabe? Que vocês são burros demais pra perceberem. Então, é isso aí. Ele meteu um monte de palavrinha, mas não respondeu. Era sim ou não? A do B é assim. É sim ou não? Eu continuo. Ordenação de mulheres. Sim ou não? Arrependimento como condição sacramental. Sim. Acabou. Só isso que tinha que fazer. Mas não. Então, aí o que acontece?
o Robert Sarah, inclusive, tá com 79 anos, né? Todo mundo sabe que só pode ser eleito qualquer cardeal até os 80 anos. Depois dos 80 ele pode votar, mas ele não pode ser eleito. E aí, o Robert Sarah é um dos que as pessoas falam que poderia ser, mas o que aconteceu foi que ele mudou mesmo a questão, demograficamente falando assim, ele mudou completamente o colegiado do Vaticano. Então, os cardeais que ele nomeou, todos esses aí, cara, se você for pegar pra analisar, é coisa totalmente diferente. Então, Robert Sarah, precisamos falar um tiquinho sobre este homem. Ele ficou bastante famoso porque agora o Frei Gilson também pegou... Eu não sei Escreve bem, hein? Escreve bem. Nossa, escreve bonito também. E ele é muito parecido. O estilo dele é parecido com o do... Parece com o do Ratzinger. Do Ratzinger, exatamente. Parece. O estilo deles é muito parecido. Aquelas frases que você vê aqui aí daqui a pouco, ponto final. Só afirmação. Muito bom. Aliás, o livro Deus Existe, do Ratzinger, é um negócio assim, mas impressionante. Esse eu já li convertido. Que é o debate dele lá no... Não, esse é o com Habermas. O debate com dele Habermas. com Habermas. Aliás, esse debate com Habermas... Não, é que eu vi dois debates dele. Eu vi um debate dele com o Habermas e teve o debate dele que foi com um filósofo italiano. Lá no Teatro do Vaticano. Tem um nome com V, eu esqueci o nome do cara. Que é um cara meio católico, meio... Esqueci o nome do cara. Também esqueci. Acho que é o Vátimo, não é? Não sei, eu não lembro, faz muitos anos. Mas eu lembro que isso daí já, na época, suscitou o debate porque os neo-ateus estavam em alta por causa do Dawkins na época e tal. E aí aparece, né? E ele era ainda cardeal, acho que ele ainda não tinha sido... No caso do Habermas, ele era cardeal, tenho certeza. Não, sim. No caso ele era cardeal. Ele era cardeal. Porque e o Habermas levou a pior, né? Não só levou a pior, como ele mudou a vida. E, inclusive, o pensamento dele está sendo extremamente criticado pela esquerda hoje, depois do debate dele com o então cardeal Joseph Ratzinger. Basicamente era o seguinte: secularismo, não tá secular. Ainda tem espaço para religião no mundo? Aí chega o Habermas, assim, daquele jeito, assim... não vou dizer que ele começa com arrogância, porque ele é bem educado. Ele é uma pessoa bem educada. Mas assim, tem uma certa empáfia intelectual de chegar lá e falar assim, hoje, né, já passou, né, esse negócio aí, a gente tem que entender o que o iluminismo fez, etc. Quando chega o Ratzinger explicar o que é revelação pro cara, explicar, falar assim, olha, não é só uma questão de, ter direitos para os cristãos, falar de direitos humanos, etc. Ele faz exatamente o contrário do que o Papa Francisco faz, né? Ou seja, ele vai depurando os termos, ele vai ficando cada vez mais cristalino e com uma pureza. Sei lá, um jeito assim bem sutil de falar, que até você vê assim que o Habermas ele muda o tom. Quando eu li o Jesus de Nazaré, que foi o primeiro livro do Bento XVI que eu li. O Jesus de Nazaré não li ainda. É dificílimo. Dificílimo de ler. Dificílimo. Muita referência, é muita explicação, é muito técnico. É muito técnico. O Jesus de Nazaré. Mas ele é usado até hoje com a referência máxima sobre Jesus não existiu em que nível? Enquanto profeta, enquanto filho de Deus, enquanto líder político, etc. Todas as objeções ele responde lá. Então, esse debate com Habermas também não é fácil. Eu tô falando assim, ele vai depurando, mas assim, o debate tá num nível intelectual. Eu fui tentar ler esse troço quando eu tinha uns 19 anos. Eu falei, mas algum dia eu leio. Fui ler quase quase 20 anos depois, sei lá. Porque é difícil. São temas, ali não é pra iniciante, é pra quem tá num nível filosófico já bem mais porrada. Eu não consegui ler a primeira. Não consegui, assim, ler a primeira página e falei, mas não tô entendendo nada do que esses caras estão falando. Mas ele mudou a visão do Habermas, porque na última intervenção do Habermas, você vê o Habermas assim, quase 90% que ele fala assim, bom, então, tem que concordar, né, com Ratzinger, tem que concordar com Ratzinger, etc, etc, vai lá e fala assim, olha, então, né, sim, nós, pessoas seculares, ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma religião, temos de dar o braço a torcer para entender que as pessoas religiosas, elas têm algumas verdades que são verdades que nós não entendemos. É basicamente essa a conclusão dele. Termina basicamente concluindo como o então cardeal Joseph Ratzinger pensou. E assim, intelectual que falava tantas línguas como ele falava, tinha lido tudo e mais um pouco. Um cara assim, mas de uma cultura
que você não consegue falar assim, como é que um ser humano consegue ter tanta cultura? Um negócio assim completamente fora do... Ele era fora da curva. Fora do comum ali. Por exemplo, vocacionado para essa vida intelectual, monástica, religiosa, assim por diante, né? E o cardeal Robert Sarah, ele tá sendo muito destacado hoje com uma certa reminiscência, né? Desse cara mais teológico. Porque o Frei Gilson aqui no Brasil divulgou o livro dele. O livro dele lá da ditadura do ruído, que chama A Força do Silêncio, né? A Força do Silêncio, ele tava lendo, agora eu não lembro se era numa das madrugadas, porque eu não tava acompanhando nas madrugadas, mas pegando assim, livro, texto, capítulo por capítulo, e falando assim, olha, o que esse monte de lixo das redes sociais, etc, estão fazendo com a gente. É um tipo de texto que, apesar de, como eu falei, né, ser depurado, meio simples, com muitas aspas eu tenho um trecho aqui do livro dele. Deixa eu ler. Leia. Vamos dar um exemplo. Rapaziada, vocês vão gostar. Vamos dar um exemplo que o exemplo Vou dar um exemplo aqui. melhor eu tenho um do trecho que qualquer outra do livro coisa. dele aqui. Cara, como eu falei, escreve bem. E combativo, né? Exatamente. Calma aí, deixa eu achar aqui. Não, porque assim, tem o exemplo que a gente fica tentando descrever um estilo. É do A Força do Silêncio mesmo, tá? A Força do Silêncio. Vamos lá. Olha só. Nunca deixarei de agradecer os bons e santos sacerdotes que generosamente doaram suas vidas em prol do reino de Deus. Ponto final. Mas denunciarei sem trégua os sacerdotes infiéis às promessas de sua ordenação para serem conhecidos ou para impor a sua visão de mundo. Seja no plano teológico, seja no pastoral. Eles insistem em falar sempre mais. Esses clérigos repetem as mesmas coisas banais. Eu seria incapaz de afirmar que Deus os habita. Deixa eu só fazer uma pausa. Outro ponto final. Olha só o que você falou, né? Esses clérigos sempre falam a mais. Reparou que com uma frase, ele falou o que eu gastei aqui 2 horas tentando explicar. Exato. Esse tipo de... Eu sou uma pessoa que tem um pensamento sintético e uma expressão analítica. Enrolo demais pra falar uma coisa, às vezes, meio simples. Esse é o tipo de coisa que eu nunca conseguiria fazer. E ele, às vezes, ele tem... Assim, aquele tipo de texto parece ser fácil. Tenta ler ele. Tenta ler o livro inteiro, você vai ver que você demora. Demora muito. O Olhar para Cristo, do Joseph Ratzinger, que é um texto, assim, pro público, não é um texto super filosófico. Os textos filosóficos dele eu acho que eu li mais rapidamente. Sabe? Porque aquele, assim, é uma verdade que você para e tem que refletir. Você não consegue continuar lendo. Você tem que parar, refletir um pouco. Tá bom, vou ler a próxima frase. Eu fico, assim, impressionado com tudo isso. Ó, o que ele vai falar aqui mais embaixo. Se liga. Quem consegue sentir o transbordar puro de sua interioridade como uma fonte que corre das profundezas divinas? Interrogação. Aí ele fala. Mas eles falam, e os meios de comunicação gostam de ouvi-los para fazer retumbar suas inépcias. Especialmente, suas inépcias. Olha só, especialmente se eles declaram favoráveis às novas ideologias pós-humanistas, no domínio da sexualidade, da família e do casamento. Sobre o casamento específico, ele fala assim, o casamento não é mais uma exigência de Deus, cujo modelo é a aliança nupcial entre Cristo e a Igreja. Certos teólogos impõem pontos de vista com audácia e arrogância, a ponto de sustentarem opiniões dificilmente conciliáveis com a revelação, a tradição e o magistério plurissecular da Igreja e o ensinamento de Cristo. Enfim, esse daqui, gente, seria também talvez o primeiro Papa africano, né? Seria. Se for, né? No caso, da vontade do concílio e tal. Conclave, né? Chegar no balde de água fria. Espero estar errado. Espero que todo mundo ria da minha cara daqui a alguns dias. Mas já vi de gente que entende bastante do assunto falando assim, o Robert Sarah tem chances praticamente nulas de ser o próximo Papa. Assim, tem que contar muitas coisas. Idade, óbvio. Tá. Tem que contar... Será que o resto das pessoas lá dentro querem ele? Porque você vê que o cara, assim... vamos entender, o Bento XVI era um cara combativo. Era. Muito combativo. Intelectualmente, assim, um cara que topava qualquer porrada, ele tava lá no meio. Agora, você vê que o Bento XVI
teve, em 2000 anos de história da igreja, acho que foram 3 papas só que renunciaram. Ele foi um deles. Você pegar 2000 anos de história da igreja e ter que fazer isso com um cara na modernidade, na cara de todo mundo, né, na era das meias, é complicado. E terceiro, que é o fundamental. Infelizmente, lembra que eu falei, né? A crítica dos protestantes ao Papa, pra mim, eles deveriam direcionar ao colégio de cardeais. E, na verdade, as influências que colocam alguém ali pra estar no colégio de cardeais. Que aí você vai ter todas as influências ruins possíveis e vai ter, lá, sabe, pessoal que é bom tá na minoria, infelizmente. Você tem gente o suficiente pra sustentar essa indicação? Você entendeu o tamanho do problema que a gente tem? Quer dizer, porque quando a gente fala assim, mas ele vai ser votado, etc. Mas assim, é igual você falar, de novo, é igual uma eleição pra presidente. Por isso que eu falo que eu tenho um problema com esse termo conciliar, né? Tudo vira concílio. E aí depois vira uma burocracia que você não consegue se livrar dela. O Robert Sarah, se ele for o Papa, talvez seja um dos melhores papas da história da igreja, sendo que ele vai ter um pontificado curto, né? Curto. Porque ele já tá bem velhinho. Só que ele consegue. Você entendeu? Cara, mas assim, se for qualquer um africano, a gente já tá bem. Cara. Não, sem dúvida. Porque os africanos estão mandando bem pra caramba. Mas outra ideia seria um americano. O americano também. O americano seria muito bom. O americano tem um legado ali muito bom da Diocese de Boston, né? Tem ali... Já tem um legado desde a época do cardeal. Qual é o nome dele, gente? Só fazendo um comentário muito rápido, né? Porque a Igreja Católica nos Estados Unidos... Só ouvi de gente assim que... eu ouvi de um doutor em teologia. Tá. Então, um cara que ele entendia. Ele falou assim, se você for olhar pra Europa inteira hoje, Europa das pessoas vivas da Europa hoje, né? Não a teologia que ela já produziu no passado, mas as pessoas vivas da Europa inteira hoje, ela não tá com um potencial intelectual, teológico, etc., dos Estados Unidos sozinho. Sendo que nos Estados Unidos os católicos são minoria. Eu acho que dá menos de 20% da população. Aliás, dá menos de 20%. Agora eu não lembro qual que é o percentual. Mas assim, tirando o medo de estados lá no sul, às vezes tem estado que tem catolicismo assim de 2%. Principalmente no norte. Agora, você tem Scott Hahn. Você tem o Robert Barron. Robert, né, o primeiro nome dele. Esqueci. O Cardeal Barron do World on Fire. Você tem, quer dizer, as universidades... Qual que é o nome do... Pesquisa aí, gente. Eu tô... Ixi, gente. Eu tô fraco também de memória. Também um horário desse? O Boston, né? O bispo de Boston, que eu esqueci agora, cara. O bispo de Boston. Famoso bispo de Boston. Coloca aí. Porque... É o que cuidava da universidade, que debateu lá com Larry Lynch na Suprema Corte Americana sobre a pornografia e tal. Não, esse daí deve ser o atual. Mas eu tô falando na década de 80. Caraca, esqueci. Não. Tudo bem. Mas, enfim, o pessoal aí do chat, manda aí. Vocês devem saber. Chat, pois é. Porque... Não é esse. Ainda não é esse. Não lembro agora de quem você tá falando, mas as pessoas que estão cuidando da fé católica nos Estados Unidos, às vezes tem essa vantagem, né? Você é tão perseguido, você tem uma cultura protestante tão forte que tá lá o tempo todo falando assim, mas isso não tá na Bíblia, isso aí é antibíblico, etc. Os estudos do Scott Hahn, ele tem um livro para cada livro da Bíblia, analisando assim, sabe, frase por frase, falando assim, isso aqui no hebraico é tal, isso aqui é tal, ó, vamos analisar isso aqui. Só o que ele fez da Bíblia é um negócio assim que você gasta, sei lá, uma década da vida lendo e não termina. Isso sem falar dos livros de teologia dele, dos livros de políglota, mas o cara é uma máquina de produção intelectual em altíssimo nível.